top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte, hoje você vai curtir aqui com os mínimos detalhes, né? As estreias de Botafogo, Fluminense e também o Flamengo. O Botafogo venceu, o Flamengo venceu e o Fluminense empatou numa partida sensacional. Um empate com sabor de vitória. E também do Vasco, né? O Vasco que estão retornando 9 jogadores. Ele vai realmente fazer aí um remanejo para poder reemprestar os jogadores. E a classificação do Mundial de Clubes também, que hoje teremos o complemento da primeira rodada. Você vai saber tudo aqui, é claro, no Momento do Esporte que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte, do Oiapoque ao Chuí, olha, no Brasil inteiro. Antes eu quero primeiramente pedir para você que me acompanha, que tem o carinho de estar comigo nesse tempo todo, inscreva-se no nosso canal, é muito importante a sua participação, sabe por quê? Para poder a plataforma ter conhecimento de que realmente o Momento do Esporte é o programa que mais cresce. E porque muitas pessoas se encontram comigo, pô, Napoleão, teu programa tá bom, olha, não tem o que errar, não paga absolutamente nada, é o canal secundário da Napa TV, o canal alternativo, Momento do Esporte, tracinho, Napa TV, e claro, a casa agradece, né? Não esqueça também de dar o seu joinha, tá? Vamos começar o programa então falando, claro, do assunto do momento, o Mundial de Clubes da FIFA, né? Já vou pedir para a produção colocar aí na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, os resultados estão ali, ó. Confira comigo, bem tranquilo. A primeira rodada, o Al-Ahly empatou com o Inter Miami 0-0, Palmeiras empatou com o Porto de Portugal 0-0, PSG meteu 4-0 no Atlético de Madrid, o Botafogo venceu o Seattle 2-1, o Bayern de Munique meteu só 10-0 no Auckland, Boca Juniors venceu, aliás, empatou com o Benfica 2-2. O Chelsea venceu por 2-0 o Los Angeles Futebol Clube. O Flamengo venceu na estreia o Esperance por 2-0. E o Fluminense empatou com o Borussia 0-0. O Ulsan HD perdeu para o Mamelodi Sundowns 1-0. É brincadeira, né? O Ulsan, todo mundo pensava que esse time ia ganhar, mas perdeu. E olha, abre o olho para esse time aí, hein? Mamelodi Sundowns 1-0 para em cima do Ulsan HD. O River Plate meteu 3-1 no Urawa Reds e o Monterrey empatou o último jogo de ontem. O Monterrey empatou com o Internacional, a Inter de Milão em 1-1. Hoje teremos o complemento da rodada, jogos pelo grupo G. O Al-Ahly enfrenta o Juventus às 22 horas e o Manchester City enfrenta o Wydad Casablanca. E também o Real Madrid, com Vinícius Júnior e tudo, vai enfrentar o Al-Hilal. Olha, timaço, hein? Vai ser um jogo sensacional, esse jogo às 13 horas, imperdível. E o Pachuca do México vai pegar o RB Salzburg às 19 horas. Portanto, teremos o complemento da rodada hoje, jogos importantes, e eu quero falar um pouquinho sobre essa primeira rodada, que quando se iniciou o Mundial de Clubes, todo mundo comentava, são os europeus, os times da Europa, olha, tá havendo um equilíbrio muito grande, tá? Os times da Europa, os famosos, estavam se a comentar por ontem, né? O Monterrey, que é um time que empatou com o Internacional, e o Internacional é um timaço, pô. E não conseguiu vencer o Monterrey do México. O River Plate da Argentina meteu 3-1. O Flamengo venceu o Esperança, o Chelsea venceu o Los Angeles. O Chelsea é uma máquina, né? É o próximo adversário do Flamengo. E o Boca Juniors empatou com o Benfica. O Benfica é um time consagrado lá de Portugal, né? Tirando o Bayern de Munique que venceu o Auckland, pô, esse time, eu acho que até o time aqui do Momento do Esporte, com o Tony de Luque no comando do ataque, a gente vencia esse time. Muito fraco, os caras tudo operário,
sabe? Motorista de táxi, motorista de ônibus. Não sei como é que a FIFA permite que um time desse vai disputar o Mundial. E o PSG, que é o time que o pessoal sabia que realmente ia fazer uma exibição e fez uma exibição de gala, meteu 4-0 do Atlético de Madrid. Pior para o Botafogo, porque o Botafogo vai enfrentar o PSG e o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, né? Agora sim, ao invés de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, do meu amigo Gutierrez. Ontem a gente teve um almoço maravilhoso e o Gutierrez falou pra mim: "Ih, rapaz, eu acho que o Borussia vai meter os 3 no Fluminense." Você vê que nem o próprio tricolor estava acreditando, mas nada disso aconteceu, muito pelo contrário. O Fluminense jogou pra dedéu. O Renato Gaúcho, ele surpreendeu na escalação da equipe. Já a gente vai falar sobre o time que entrou em campo, mas eu quero falar primeiramente do jogo, que foi realmente um espetáculo. O Fluminense jogou com garra, jogou com determinação, jogadores indo na bola como que você vai para comer um prato de comida, comer um prato de feijão gostoso, uma feijoada. Jogadores determinados em campo. E olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Se Papai do Céu, que ajudou o Fluminense, colocasse mais, não digo nem um dedo, uma unhazinha, o Fluminense saía vitorioso. Por quê? Porque do finalzinho, um contra-ataque rápido, o Borussia lá em cima, o Fluminense puxou um contra-ataque e o Everaldo, Everaldo, pelo amor de Deus, Everaldo. A bola pune, Everaldo. Ele na cara do goleiro, cara a cara, aí resolveu jogar a bola pro Canóbio, que já vinha na correria, já vinha no bagaço, chutou de canhota em cima do goleiro. Ali seria o gol da vitória do Fluminense. Olha, uma vitória merecida. E eu gostei também, porque na coletiva, você vai ver a imagem do Renato Gaúcho, da coletiva, ele falou que realmente o Fluminense merecia a vitória e não poderia ser de forma diferente. O Fluminense merecia a vitória porque, na minha opinião e na opinião de todos os jornalistas que fizeram fizeram a cobertura lá, pode voltar para mim daqui. Fizeram a cobertura do jogo. Inclusive eu quero parabenizar os nossos amigos, nossos irmãos da Gazeta TV, que está dando um show, está transmitindo todos os jogos. Eu só posso assistir os jogos pela Gazeta TV e os meus companheiros mandam as imagens para mim, mandam as informações, né? A equipe nossa que está lá nos Estados Unidos, o Tony, Companhia Limitada, a rapaziada com Eros e tal, eles mandam tudo noticiário e mandam as imagens pra gente, né? Então, o Renato foi cirúrgico nas suas declarações, né? As pessoas perguntaram por que ele entrou com um time diferente, né? Todo mundo esperava que ele entrasse com o Cano, inclusive na escalação que foi passada pra gente, porque o Renato também é malandro, né? Cancheiro. Ele treinou um time lá e na calada da noite ele mudou tudo. Ele entrou com o Canóbio lá do lado esquerdo, entrou com o ataque com o Canóbio e Everaldo, né? E fixou o Nonato na meiuca. O time voou baixo. O time do Fluminense mostrou que não foi para o Mundial só para participar, não. Foi para realmente fazer algo diferente. E o empate, claro, o empate teve sabor, empatar com o Borussia, o time, sabe, cancheiro, um time famoso, né? Os maiores times da Europa, lá da Alemanha. Um resultado maravilhoso. E para esse próximo jogo do Fluminense, o Fluminense agora está tranquilo, né? O Fluminense agora só volta a jogar só no sábado às 19 horas, né? E vai enfrentar o Ulsan HD às 19 horas. Então tem aí um tempinho, né? Vai se preparar hoje, amanhã, para poder o Renato. Eu acho, sinceramente, depois desse gol que o Everaldo perdeu, eu acho que é a vez dele começar com o Cano. Ontem, inclusive, as pessoas estavam pedindo o Lima entrou no segundo tempo, mas não deu nem tempo de mostrar nada. O Fluminense entrou em campo com o goleiraço, a muralha, Fábio,
Samuel Xavier, Thiago Silva, um monstro na defesa. O cara é igual Vinho, quanto mais velho melhor. Segurou ali, cara, orientou os companheiros, capitão, o Freitas e o René. Aí é que tá. O René, que não é um jogador de apoiar, mas é um jogador que tem uma marcação, sabe, cirúrgica. O cara fica ali na marcação, ainda teve uma oportunidadezinha de ir à frente, chutar pro gol, né? O meio de campo, o Martinelli, o Hércules e dois jogadores de marcação, o Hércules e o Martinelli, e o Joares. O Joares, inclusive, foi eleito o melhor jogador em campo, né? Eu até discordo, mas ele foi escolhido o melhor em campo. O Donato, depois o Serna, o Everaldo, depois o Cano e o Canóbio, depois o Paulo Baia. Eu digo que discordo porque, na minha opinião, quem deveria ser escolhido o melhor jogador, sem dúvida, foi o Thiago Silva. Um monstro. Então, o Fluminense agora está treinando, está se preparando para esse jogo que pode colocar o Fluminense bem, né? Vai enfrentar o Sam HD em Nova Jersey no sábado às 19 horas. Estamos torcendo, eu acho que os 3 cariocas vão passar para a próxima fase, né? Porque pelo que o Fluminense, pela bola que o Fluminense mostrou, meus amigos, com certeza ele vai engolir esse time aí e vai marcar 4 pontos e vai ficar ali na espera, né? Eu acho que o Borussia e o Fluminense vão para a próxima fase, né? Saindo do Fluminense, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que venceu na estreia. Você sabe, é o que eu falo sempre, a estreia é sempre estreia. A estreia é muito importante, né? A tranquilidade, vai dar tranquilidade para os jogadores. E mais uma vez, eu quero também enaltecer esse cara que cada dia cresce no conceito da nação rubro-negra. Um cara chamado Felipe Luiz. Esse cara é um estudioso do futebol, né? Todos nós, e eu inclusive estou incluído nesse meio aí, da imprensa, da mídia, do modo geral, tentamos adivinhar o time que ia colocar em campo. Esse que de repente ele entrou com um time totalmente diferente, né? Ele arriscou, ele analisou bem o time do Esperança. O Flamengo alugou o meio de campo, né? Foi uma partida sensacional, eu nunca vi. O Flamengo chegou a ter 80% de posse de bola, não é brincadeira não. 80% ficou lá em cima, marcando em cima, né? E na coletiva, foi cirúrgica, né? Aí você tá vendo o Felipe Luiz aí. Na coletiva, todo mundo perguntando o porquê do Varela na lateral direita. Pô, e ele falou, eu analisei o time do Esperança e vi que o forte deles era pelo lado esquerdo. Então, como o Varela é um jogador de marcação e que segura, né? E tá explicando aí, que essa coletiva já foi colocada várias vezes, eu fiz questão de mostrar aí o Felipe dando essa coletiva. Ele ficou bem claro que começou com o Varela na direita e com o Jorginho. Aliás, diga-se de passagem, que bola que o Jorginho jogou, cara. Que bola, cara. Esse cara, eu vou te contar uma coisa. Ele vai arrumar o meio de campo do Flamengo. Agora vai ficar uma boa dúvida pro Felipe, né? O De La Cruz voltando, e aí vai ser fogo, hein? É o que eu estava comentando, inclusive, com alguns colegas, né, que me pararam e tal, depois, tipo, e aí, como é que fica? Meu amigo, o Flamengo, na verdade, não tem 11 jogadores, tem 15 jogadores que poderiam ser titulares em qualquer time do mundo. E é um bom sinal, né? É um bom sinal. Quem falou também com a imprensa, eu vou mostrar aí pra galera, que foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz também falando sobre o comportamento da zaga, né? A entrada do Léo pelo lado direito, do Varela, né? E o Ayrton Lucas do lado esquerdo. O Flamengo mais uma vez usou a inteligência, não quis colocar o Alexandro. Por quê? Porque o Alexandro está sendo culpado, aquele negócio de carga e tal. E o Felipe Luiz já está pensando já, gente, do jogo que é o divisor de águas, esse jogo contra o Chelsea, né? Esse jogo contra o Chelsea não é brincadeira não. Vai ser um jogo de coração, né? O jogo da segunda rodada lá na Filadélfia, o jogo de sexta-feira às 15 horas. Agora, voltando para o jogo, a vitória do Flamengo,
Foi uma vitória que eu vou explicar em rápidas palavras para os nossos telespectadores, sobretudo para a nação rubro-negra. A inteligência da escalação do time do Felipe Luiz. Ele começou com Varela na lateral direita, barrou Wesley. Ele começou com Ayrton Lucas do outro lado, né? Na coragem, poupou. O Alexandre já tinha até condições de jogar, mas ele poupou. Por quê? Pelos avanços do Ayrton Lucas lá do lado esquerdo. E fechou ali o meio de campo com o Pulgar e o Jorginho, que fez um partidaço. 2 assistências. Esse cara não é brincadeira não. Vai fazer a diferença no time do Flamengo. Na minha opinião, vai ser titular absoluto. Vai ser titular absoluto, sem dúvida. E o Arrasca, né? O Arrascaeta que, pô, sempre aparece. O primeiro gol do Flamengo aconteceu exatamente numa jogada, uma enfiada do lado esquerdo. Luiz Araújo meteu pro meio, o Arrasca veio, pá, saca, 1-0. O Flamengo continua. A coisa mais importante que aconteceu no jogo, minha gente, foi o fato do Flamengo achar o jogo rápido. Isso aí, de certa forma, dá tranquilidade, porque os Esperanças falaram tanto, eu inclusive falei, o time não perdia não sei quantos jogos, não perdia porque não tinha jogado contra o Flamengo. Então, é o rei lá da sua cidade. Mas, pô, pegou um Flamengo inspirado, um Flamengo em que realmente jogou marcando em cima, fungando do cangote o tempo todo, conseguiu esse gol, uma chapada do Arrasca, uma jogada de ele fundo, e depois teve tranquilidade, começou pressionando, por quê? O saldo de gols, inclusive, o fato do Flamengo ter vencido por 2-0, aí, mas o outro também ganhou chance no gol, mas ganhou, mas perdeu a liderança, porque o Chelsea tomou 3 cartões amarelos, o Flamengo só tomou 1. Então isso aí também, negócio de cartão, vale do regulamento, por isso que o Flamengo é o líder do seu grupo, né? O Flamengo está no grupo D. Então, continuando, o Flamengo tratou de fazer o segundo gol, aliás, um golaço também, uma enfiada do Jorginho, o Luiz Araújo, que faz aquela jogada que ele tem que fazer no Campeonato Brasileiro, esse cara também tá sobrando, na minha opinião, ele poderia ter sido escolhido o craque da partida, né? Escolheram o Arrascaeta, tudo bem, o Arrascaeta fez um gol bonito, foi um gol de abertura, mas ele poderia ter sido escolhido também o craque. Jogou demais o Luiz Araújo, jogou demais. Aliás, vem jogando, né? Vem jogando. Esse cara não vai perder a posição, não. Apesar que tem muitos concorrentes ali, tanto do lado direito como do lado esquerdo. 2-0, segundo tempo. Você sabe, o Flamengo pressionou muito no primeiro tempo, segundo tempo tem que respirar um pouquinho, né? Quando o time adversário começou a querer gostar do jogo, imediatamente o Felipe Luiz mostrou as suas armas, né? Aí começou a substituir, fazer as substituições. Então o Flamengo entrou em campo com o Rossi no gol, o Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, a zaga ali tranquila, jogaram barbaridade, os 4. Aliás, surpreendeu muitos avanços do Varela, dos pés dele, que praticamente no cruzamento, lá do outro lado, que ele achou o Luiz Araújo, que rolou com o Arrasca fazer o primeiro gol. O Varela está aprendendo a cruzar, que ele não sabia. Né? Ele é um bom marcador, mas não sabia cruzar, ele está cruzando maravilhosamente bem. O meio de campo com o Pulgar, o Jorginho e o Arrasca, né? Muita qualidade. E o Gerson, lá do lado direito, o Pedro e o Luiz Araújo. Outra coisa que eu queria destacar também foi a escolha do Pedro. Por que o Pedro? Porque o Pedro não está na melhor da sua forma, mas ele segura a zaga. Ele segura a zaga do adversário. Ele é um perigo constante. Inclusive perdeu o gol que ele não costuma perder. O gol debaixo da trave, porque ele escorregou na hora de bater. O placar poderia ter sido até 3, 4 ou 5. Tantas foram as oportunidades que o Flamengo teve. Aí no segundo tempo entraram o Alan, o Michael, o Cebolinha e o Bruno Henrique. Ele tirou o Pedro, botou o Bruno Henrique. Aí ele saiu mudando, né? E entrou também o Bravo Plata, o Gonçalo Plata. Jogar lá do outro lado, mudaram o Gerson. Pô, uma vitória maravilhosa, uma vitória contente. Agora sim, agora vem a prova que o torcedor carioca, o torcedor brasileiro, a nação rubro-negra, mais de 43 milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, estava esperando esse jogo, né, contra
o que eles dizem que é o favorito absoluto, inclusive para jogar, para disputar o Mundial, que é o Chelsea, né? O Chelsea que também venceu na estreia por 2-0. Então, agora é a hora da onça beber água, né? Esse jogo de sexta-feira às 15 horas contra o Chelsea, com certeza o Felipe Luiz, que é um estudioso, de repente pode entrar com caras novas aí, né? Deve entrar com o Alexandre na lateral esquerda, um jogador experiente, seleção brasileira, né? De repente começar com o Bruno Henrique da frente, enfim. Ninguém pode dizer assim, ó, o time vai ser esse ou aquele. Só na sexta-feira mesmo, no momento do esporte aqui, com certeza o Tony vai passar a escalação, porque está lá vendo os treinos, né? O Flamengo está treinando forte. Treinando forte para esse jogo contra o Chelsea, que pelo que eu vi no primeiro jogo, aliás, a informação que chega lá dos Estados Unidos para nós aqui, é de que o técnico do Chelsea poupou vários jogadores titulares para esse jogo contra o Flamengo, hein, gente? Ele entrou com um time meio que mesclado, né, para o jogo de abertura, porque poupou alguns jogadores importantes exatamente para esse jogo contra o Flamengo. Vai ser um jogão de bola. E você, telespectador que nos acompanha do Brasil e do mundo, vai saber que os mínimos detalhes na sexta-feira. O programa de sexta-feira que o Flamengo joga exatamente na sexta-feira. E você não vai ficar de fora não. Vou te passar todos os detalhes e a estratégia do Felipe Luiz para conseguir continuar como primeiro do grupo e pegar um adversário menos forte, né? Porque ali não tem, ali é o seguinte, nesse Mundial não tem bobo. Todos que estão lá entraram, inclusive os sul-americanos estão surpreendendo. A vitória do River Plate também foi maravilhosa. Os times sul-americanos estão surpreendendo esse Mundial. Saindo do Flamengo, vamos falar do Botafogo. Botafogo nisso! O Botafogo do meu amigo Roberto, que tá dodói, melhoras para você, Beto. O Botafogo que também foi bem na estreia, né? O Botafogo que é do grupo B, venceu o Seattle Sounders por 2-1. E olha, esse jogo realmente chegou a preocupar o Renato Paiva. O Botafogo fez 2-0, tinha o jogo nas mãos. No segundo tempo, os caras partiram para cima do Botafogo. E olha, vou te contar uma coisa, se não fosse o goleiro do Botafogo, que é uma verdadeira muralha, o John, os caras, no finalzinho, eu repito, no finalzinho, aos 40 já nos acréscimos, o John fez uma defesa milagrosa e garantiu a vitória do Botafogo. Agora sim, o torcedor botafoguense vai ver qual é realmente a finalidade do Botafogo nesse Mundial de Clubes, porque vai pegar um adversário que realmente dispensa qualquer tipo de comentários, um adversário que é conhecido nacional e internacionalmente, é simplesmente o campeão atual, né? É o PSG, amanhã, quinta-feira, em Los Angeles, no estádio Rosenbal. Aliás, eu tenho boas memórias do estádio Rosenbal, tem algum tempinho, né? Foi em 94, quando nós fizemos a cobertura da Copa do Mundo, eu, Luiz Orlandão, levamos uma caravana, lá na época estava no Camisa 9, inclusive, gente, a gente vai fazer um filme, o Camisa 9, esse amigo aqui foi escolhido também para fazer parte do filme, falando da história do Camisa 9. Eu vou para São Paulo, vou gravar com o pessoal, com o Luiz Orlando, eu agradeço, né, o carinho que eles tiveram comigo, porque nós convivemos mais de 9 anos com a família Batista, e vamos falar tudo sobre o Camisa 9. Voltando ao Botafogo, né, eu conheço bem esse estádio, ficamos 40 dias lá na Copa do Mundo em 94, um estádio maravilhoso. Aliás, eu quero destacar aqui os gramados, né, dos estádios dos Estados Unidos. É brincadeira, né? É unanimidade, todos os jogadores enaltecem, né, o gramado, e é grama natural. Não é grama sintética não, gente, grama natural. O jogador gosta de grama natural, que é leve, a bola rola tranquila, né? Não tem aquela velocidade da grama sintética, né, que foi inventada aqui no Brasil, né, pelos sábios do futebol. E quer levar vantagem? Bota uma grama sintética para atrapalhar o adversário, é isso? É a lei do gesto, quer levar vantagem em tudo. Bom, o gramado é impecável. Os gramados dos estádios
dos estádios dos Estados Unidos. Então, Botafogo tem esse compromisso importantíssimo. Eu acho, não tenho certeza, que o técnico Renato Paiva vai mudar o time em relação ao time que estreou. Tem alguns jogadores que não agradaram. Ele, no jogo passado, ele entrou em campo com o John, o Vitinho, o Jair, o Alexandre Barbosa e o Alex Telles. Até aí não vai mudar. Mas, por se tratar de um time do gabarito, da qualidade do PSG, provavelmente o Renato entra com 3 zagueiros. Né? De repente, o Danilo ali, que vem tendo a oportunidade, né? Eu acho. Né? Que ele jogou com, já falei, essa zaga tá firme, né? O John, o Vitinho, o Jair, o Alexandre Barbosa, o Alex Telles, até aí tudo bem. De repente ele pode entrar com o Danilo, o terceiro zagueiro. Mas ele jogou com o Marlon Freitas, o Gregório e o Savarino. O Savarino não tá jogando nada, hein? Não tá jogando absolutamente nada. No ataque ele jogou com o Arthur, o Mastriani e o Igor de Jesus. Depois ele colocou em campo o Danilo, o Arthur Cabral, o Joaquim Correia, o Santiago. Esses jogadores que entraram no segundo tempo. Eu acho que desses jogadores que entraram no segundo tempo, claro que tanto o Joaquim Correia quanto o Arthur Cabral, eles ainda estão se entrosando. Jogadores de qualidade, grandes contratações, mas estão se entrosando ainda, né? Eu não acredito que esses jogadores comecem. Apesar de que o Mastriani não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Qualquer um dos dois que entrar no ataque vai render mais do que o Mastriani. E pelo que eu conheço do Renato Paiva, ele vai reforçar a meiuca. Porque senão, meu amigo, vai ser essa pé caiaiá contra o PSG. Né? O PSG não é brincadeira, não. E o nosso capitão da seleção brasileira lá atrás, o Marquinhos, tem jogadores de altíssima qualidade e vai dar muito trabalho. Eu repito, o Botafogo vai enfrentar o PSG em Los Angeles, no estádio Rosenbaum, amanhã, quinta-feira, às 22 horas. Todo mundo acordado para ver esse jogo, hein? Vamos ver esse jogo amanhã, 22 horas. E eu acho que o Botafogo vai conseguir um bom resultado. Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, né? O torcedor do Vasco. Pô, será que você não vai falar do Vasco? Calma, vamos falar do Vasco aqui, são os 4 clubes. Esse quadro, hora em vez de falarmos do Clube do Seu Coração, que eles já me imitaram, né? Já me copiaram, eu não vou alterar. Todos os programas a gente fala dos 4. Né? Fala na notícia dos 4. O Vasco está de férias. Né? Alô, meu amigo Renato Machado, meu querido deputado. Pensou que não ia ter o Vasco? Eu tenho o Vasco sim. Olha, o Vasco está de férias, 10 dias de férias, depois da vitória maravilhosa contra o São Paulo, fora de casa. Aliás, São Paulo é um grande freguês do Vasco. Né? Inclusive, isso originou na demissão do técnico do São Paulo. Bom, na volta, o Fernando Diniz vai encontrar aí alguns jogadores que foram emprestados. E eu vou falar que são mais ou menos 9 jogadores, né? Ele vai ter o retorno do Lucas Eduardo, o JP, que está no Avaí, bem no Avaí, muito bem. O Eric Marques, né, de 21 anos. O Cleiton, que está no Rio Ave, lá de Portugal. O Leandrinho, o Vasco precisa do lateral esquerdo, gente, para ser reserva do Piton. E esse garoto é muito bom jogador, ele chegou a ser titular, né? Lateral esquerdo, de apenas 19 anos. Tem mais, tem o Figueiredo, que também está no América, lá no América de Minas, está jogando bem pra caramba. O Figueiredo chegou a ser titular. O veterano Maicon também foi emprestado. E a principal contratação do Vasco que não deu certo, que foi emprestado para o Toronto Futebol Clube, que é o Maximiliano Domingues. Né? Então esses jogadores estão retornando e com certeza alguns deles serão reemprestados, né? Olha, a gente está colocando o ponto final no Momento do Esporte, o diretor já está falando aqui no ponto. Corre, que o tempo urge. Eu quero mais uma vez fazer um pedido todo especial para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no nosso canal. É o canal secundário da Napa TV. Tá ali, ó, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não esqueça de dar o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Audiência não se compra, audiência se conquista. Napa TV e TV Diversidade. Aqui você sabe que você vê o que você quer ver, é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande metade. Até sexta! Tchau!